Parlamento Europeu é a única instituição da União Europeia cujos membros são eleitos diretamente pelos cidadãos dos Estados-membros, de 5 em 5 anos. Tem sede principal em Istambul, mas também funciona em Bruxelas e no Luxemburgo. Cada Estado-membro elege um número de deputados proporcional à sua população. Estes deputados organizam-se por grupos políticos europeus e participam em comissões especializadas. As principais funções do Parlamento Europeu são: o Conselho Europeu é composto pelos chefes de Estado ou do Governo dos 27 Estados-membros da União Europeia, pelo Presidente e pelo Presidente da Comissão Europeia. Reúne-se em Bruxelas várias vezes por ano, em cimeiras conhecidas como Cimeiras Europeias. Esta instituição define a direção política geral e as prioridades da União Europeia, ou seja, orienta o rumo da UE a longo prazo. Não tem funções legislativas, mas tem uma grande influência política. O Conselho da União Europeia, também conhecido como Conselho de Ministros, representa os governos dos Estados-membros. Cada reunião é composta pelos ministros responsáveis pela área em discussão, por exemplo, Ministro da Saúde, Ministro da Agricultura ou do Ambiente. Este Conselho tem um papel central na aprovação de legislação e coordenação de políticas públicas em conjunto com o Parlamento Europeu. A Comissão Europeia é o órgão executivo e independente da União Europeia. É composto por 27 comissões, um por cada Estado-membro, e que lida a Presidente atual Ursula von der Leyen. Cada comissário é responsável por uma área política, como o ambiente, a energia, o comércio, a saúde, entre outras. A sede principal localiza-se em Bruxelas. Processos de decisão. A União Europeia toma decisões através de várias instituições, sendo as principais o Parlamento Europeu, o Conselho Europeu e a Comissão Europeia. A Comissão propõe novas leis, avalia o impacto das políticas e garante que as ações da UE sejam eficazes. Também consulta pessoas e entidades interessadas ao longo de todo o processo. Existem diferentes tipos de leis na UE. Regulamentos aplicam-se diretamente a todos os países da UE. Diretivas definem objetivos, mas cada país decide como os atingir. Decisões
são obrigatórias para quem forem dirigidas. E recomendações, estas não são obrigatórias, são apenas orientações. O que é o processo legislativo ordinário? O processo legislativo ordinário é o principal método usado para aprovar leis na União Europeia. Este processo coloca o Parlamento e o Conselho em pé de igualdade, sendo necessário que ambos aprovem as propostas legislativas. Ele se aplica à maior parte das áreas legislativas da UE, como direitos dos consumidores, meio ambiente e transportes. O Parlamento Europeu debate a proposta em causa nas suas comissões. Quaisquer alterações à proposta são apresentadas e votadas nessas comissões. A proposta segue depois para o Parlamento para votação de todos os deputados em uma sessão plenária. A discussão no Conselho da União Europeia é feita através dos membros do Conselho e os Estados-membros que analisam a proposta com mais detalhe. Se o Parlamento e o Conselho não chegarem a um acordo na primeira leitura, inicia-se uma segunda fase. O processo é parecido com o anterior, mas agora o Parlamento analisa as alterações feitas pelo Conselho e vota sobre elas. Depois, é o Conselho que avalia a posição final do Parlamento. Essa etapa costuma ser mais rápida, pois só se discutem os pontos em que ainda há desacordo. Depois que o texto final é aprovado, ele é enviado novamente ao Parlamento e ao Conselho para adoção formal como ato jurídico. Em seguida, a legislação é publicada no Jornal Oficial da União Europeia. Se um Estado-membro não aplicar corretamente a legislação da União Europeia, a Comissão pode levá-lo ao Tribunal e pedir que seja aplicada uma multa. Quando as leis da União Europeia são aplicadas pelos próprios países, costuma gerar críticas, quando há diferenças na forma como as regras são executadas em cada lugar. Em alguns casos, são aplicadas diretamente pela União Europeia. Os cidadãos da União Europeia podem apresentar petições ao Parlamento Europeu. Essas petições podem ser queixas ou pedidos sobre temas que estejam dentro das áreas de atuação da UE. Quem analisa essas petições é o Comitê das Petições do Parlamento, que decide se elas são admissíveis. Além de enviar petições, os cidadãos da União Europeia também podem participar diretamente na criação de políticas, pedindo à Comissão Europeia que proponha novas leis em áreas onde a UE tem competência. Essa ação chama-se Iniciativa dos Cidadãos Europeus e precisa do apoio de 1 milhão de pessoas, vindas de pelo menos 7 países da UE. O Eurogrupo reúne os ministros da Economia e Finanças dos países que usam o euro. O seu objetivo é promover o crescimento económico e a estabilidade financeira na zona euro, através da coordenação das políticas económicas desses países. A política externa e de segurança comum é uma política externa da UE voltada principalmente para a segurança e defesa. As decisões são tomadas por unanimidade pelos Estados-membros no Conselho da União Europeia. Mas depois de aprovadas, certos pontos podem ser decididos por maioria qualificada. O Tribunal de Justiça da União Europeia assegura que as leis da UE são interpretadas e aplicadas da mesma forma em todos os Estados-membros. É responsável por resolver disputas entre países da União Europeia, instituições europeias e também entre particulares ou empresas. Para lidar com o grande número de processos, este está dividido em 2 órgãos principais, o Tribunal de Justiça e o Tribunal Geral. Como funciona o Tribunal? Então, o tratamento dos processos no Tribunal de Justiça da UE envolve 2 fases, a fase escrita e a fase oral. Na fase escrita, as partes envolvidas apresentam as suas alegações por escrito.
Além disso, instituições da União Europeia e até cidadãos também podem enviar observações. O juiz relator prepara um relatório que resume tudo o que foi apresentado. E esse relatório é depois debatido na Assembleia Geral do Tribunal. Na fase oral, há uma audiência pública onde os advogados das partes apresentam os seus argumentos aos juízes e ao advogado-geral. Se for preciso, o advogado-geral dá a sua opinião algumas semanas depois. Após isso, os juízes discutem o caso e tomam uma decisão que é comunicada através de um acórdão. A União Europeia define planos de despesa a longo prazo que servem de base estável para gerir o orçamento ao longo de pelo menos 5 anos. Esses planos ajudam a complementar os orçamentos nacionais, financiando políticas que trazem benefícios a nível europeu. O chamado quadro financeiro plurianual estabelece limites anuais de despesas para diferentes áreas. O orçamento atual permite à UE investir cerca de 1 bilhão de euros em 5 grandes áreas de atuação. Neste gráfico, que fala sobre os domínios financiados pela UE entre 2014 e 2020, conseguimos ver as áreas de atuação pela qual é distribuído o orçamento da União Europeia. O domínio que recebe maior quantia é o crescimento sustentável, com cerca de 420 mil milhões de euros, que equivale a cerca de 39% do orçamento. A área com menor orçamento disponível é a segurança e cidadania, que conta com 17,7 mil milhões de euros, que equivale a cerca de 2% do orçamento total da União Europeia, que era um pouco mais de 1 bilhão de euros.